Por mais de 50 anos, um complexo de prédios e árvores na zona norte de Teresina abrigou centenas de pessoas e foi referência para a psiquiatria nacional. Era o Sanatório Meduna, que fechou as portas há mais de uma década. Parte dessa estrutura resiste ao tempo e ajuda a contar a história da assistência em saúde mental na nossa capital. Vamos conferir no TBT do Bom Dia Piauí de hoje. Como entender e resolver os distúrbios da mente humana? O objeto de estudo da psiquiatria sempre foi cercado de segredos, tabus e até preconceitos. No Piauí, esse tema se confunde com a história de uma construção hoje quase abandonada, o Sanatório Meduna. O nome foi uma homenagem ao psiquiatra húngaro Ladislau von Meduna, que descobriu o poder do eletrochoque no tratamento de várias doenças da mente, inclusive a depressão. Polêmica, a terapia foi utilizada em hospitais psiquiátricos em todo o Brasil no século passado, entre eles o Sanatório Meduna. O espaço foi fundado em 1954 por Clidenor Freitas, o homem que trouxe o eletrochoque para o Piauí, segundo ele, para substituir um cenário que o horrorizava. No antigo asilo de alienados do Estado, os pacientes eram acorrentados. Eu, quando cheguei lá no dia 16 de agosto de 1940, a primeira coisa que fiz foi tirar as correntes dos pés do doente. Quer dizer, repetir um ato histórico de 200 anos antes. A ideia não era abrir mais um, era criar uma assistência hospitalar condigna com a evolução da ciência. Porque até então o doente mental era tido como um animal, um elemento de museu, zoológico. O depoimento foi gravado no documentário produzido pelo psiquiatra Carlos Oliveira. As imagens mostram internos interagindo em pátios abertos, participando de atividades artísticas e religiosas. Para ele, um resgate à contribuição do Dr. Clidenor e do Meduna na evolução dos tratamentos psiquiátricos no Piauí. Naquele momento, a internação em um hospital psiquiátrico do estilo do Meduna era o que se tinha de mais moderno. Tanto é que a inauguração do Meduna em 1954 ela tem uma repercussão nacional. Ela não repercute só no Piauí, repercute no Nordeste e até fora do Brasil, quando o doutor Clidenor recebe uma carta do cientista, do médico Ladislau von Meduna, né, agradecendo a homenagem prestada a ele aqui no Piauí e se justificando por não poder ter vindo à inauguração. Para entender melhor por que o Meduna era tido como um progresso, seria preciso pesquisar. Esta jornalista se debruçou sobre jornais publicados ao longo dos últimos 60 anos. Concluiu que, mais do que um espaço para loucos, o Meduna acolhia pessoas vítimas de abandono, muitas vezes familiar. O Sanatório Meduna, ele comportava sim, pessoas com transtornos mentais, mas ele também comportava pessoas pobres, mendigos, andarilhos, pessoas em situação de rua, pedintes. Então eram pessoas que causavam algum tipo de incômodo à sociedade ou algum familiar, e essas pessoas acabavam entrando em contato com essa instituição e esquecendo essas pessoas lá. Se as paredes do Sanatório Meduna guardam histórias que muita gente prefere esquecer, por outro lado, elas inspiram novas gerações, seja sobre as evoluções dos tratamentos dos distúrbios da mente, seja também sobre a melhor destinação que deve ter este prédio. Até porque, quer queira ou quer não, ele faz parte da memória de Teresina. Por falta de recursos, o Sanatório Meduna encerrou as atividades em 2010. O terreno acabou sendo vendido para uma construtora que ergueu um shopping center em parte da área e projeta outros investimentos imobiliários para o espaço. O psiquiatra Carlos Oliveira torce para a preservação da estrutura que restou do antigo Meduna. A preservação histórica é a preservação da sua ligação afetiva com a própria cidade, com o seu estado e uma questão de identidade. Se você começa a perder esses espaços, você vai perdendo sua identidade, a sua piauiensidade e o seu espírito também voltado para a cidade de Teresina, que é tão importante.
Preservação é também a torcida desta arquiteta. De olho nos traços neoclássicos do prédio, ela vê uma identificação com a história de Teresina. Os pilares, a estrutura, os arcos, os cobogós, a memória que esse edifício traz para as pessoas, para o cidadão teresinense, é o mais especial. Em 2017, o coletivo Salve Rainha conseguiu autorização dos proprietários para desenvolver ali eventos culturais. Esta produtora lembra que os shows, oficinas, performances teatrais apresentados procuraram tirar um pouco do peso que a história do lugar sempre carregou. Apesar de ser um lugar que rememora esse estigma, né, de sofrimento de pessoas que eram tratadas dentro daquele espaço, a nossa ideia não era nem tanto ir por esse lado de estamos revivendo dores, mas sim ressignificar. E a gente resolveu, de forma, através da cultura e através desse acesso à juventude que a gente tinha, esse contato mais direto, trazer essa reflexão também, né? Reviver, porque as pessoas às vezes elas esquecem, né, do que compõe as suas histórias, né, do que compõe o seu dia a dia, onde você passou, onde você está pisando. Até que o destino dessas paredes de quase 70 anos seja definido, servem de lembrança da maior referência regional da psiquiatria, ou cenário para simbolizar a evolução do ramo da ciência que estuda a mente. Foi o que reconheceu a turma de psicologia destas duas estudantes, que usou a fachada do Meduna no ensaio da formatura. Ter a foto nesse ambiente traz para a gente conhecimento, mostra para outros profissionais ou outros estudantes da nossa área que eles têm que conhecer o que ocorria aqui dentro, porque faz parte do curso, faz parte da história também da evolução da psicologia. Estava bastante triste pelo fato de chegar aqui e encontrar o manicômio da forma como estava, destruído, abandonado, porque houve de início boatos que seria transformado em um museu. Seja qual for o destino do que restou do Meduna, a única certeza é a permanência da antiga capela. Construída para auxiliar no tratamento dos internos, ela foi cedida para a Arquidiocese de Teresina e está sendo reformada, com respeito às características originais. Em especial, a gente pensou no ladrilho, que é o piso bem característico aqui da capela. Aqui tem bastante portas e estavam bem degradadas. A gente pensou em eliminar algumas para poder procurar manter as características do que já tinha de antes. No altar também estava bem degradado, então a gente precisou realmente demoli-lo. Estamos fazendo um novo altar e nele aproveitamos para dar uma característica mais moderna, mas assim, não fugindo do que já tem aqui na capela. Essa igreja resistiu muito bem ao tempo. Até porque nessa época o pessoal construía com certo exagero. Então tudo aqui é grande, as paredes são largas. Esta capela será um espaço de fé, onde os frequentadores, de certa forma, também irão buscar alívio para as aflições da mente. A própria comunidade aqui presente, que sabe da história do antigo Meduna, que hoje nós estamos chamando a capela, esta capela de fato, por nome Capela Universitária São Paulo VI. Então, resgatando essa história, nós possamos aqui trazer uma história viva, né, e de forma mais precisa para toda a comunidade e evangelizadora, que é esse a nossa real intenção. Vale lembrar que um povo que não cuida da sua memória perde a identidade. Se você quiser contribuir com a obra da Capela do Antigo Meduna, pode deixar doações na paróquia do bairro de Fátima, na zona leste de Teresina, ou ligar para o telefone 86-994 28 7729. Nós procuramos a construtora Sá Cavalcante, proprietária da antiga sede do Meduna e o Conselho Municipal de Cultura de Teresina, para saber o que vai acontecer com o prédio. O Conselho informou que eles vão se reunir hoje para debater o assunto, mas não há intenção de demolir a antiga sede do sanatório. Em relação à transformação do antigo Meduna em um museu público, a Prefeitura de Teresina, por meio da Fundação Municipal,
Monsenhor Chaves esclareceu que no ano de 2016 foi debatida essa possível parceria com o grupo empresarial dono do espaço, porém nada foi concretizado e que ainda essa semana vai se reunir com os técnicos da Fundação para juntos tentarem concretizar essa parceria. Emocionante, né?